Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver mais um case de negócios para vocês de processo seletivo. O case que eu trouxe aqui hoje é um case de transformação digital. E eu percebi que muitas empresas ultimamente elas têm trazido cases relacionados com essa migração para o digital, né? Porque tem sido uma tendência no mercado, principalmente depois que teve a pandemia. E se você não sabe, um case de negócios num processo seletivo basicamente é uma simulação de um problema que o avaliador vai trazer para você resolver, e com isso ele consegue testar as habilidades do candidato para resolver problemas complexos. Esses tipos de case, eles são muito pedidos em vagas relacionadas a negócios e vagas mais analíticas, desde estágio, trainee, analista, consultor de estratégia, inclusive até cargos gerenciais, como coordenadores de gerentes. Esses cases normalmente são pedidos tanto em dinâmica de grupo, entrevistas, ou inclusive para você resolver em casa e apresentar depois para os avaliadores, mas independente do formato, o raciocínio ele é o mesmo. Então vamos para o case, mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho se você não me conhece. Eu sou o Ale Saito, criador da Educa Negócios. Eu trabalhei como consultor estratégico em uma consultoria e também como analista de negócios sênior em uma multinacional. Então, eu já resolvi vários cases em processos seletivos e também cases em projetos na vida real. E também fui avaliador durante processos seletivos. Então, eu queria trazer um pouco do meu conhecimento e da minha experiência. Espero que ajude vocês durante os processos seletivos que vocês estiverem prestando. E o case que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte. Imagina que existe uma empresa chamada Bonitex. É uma empresa de cosméticos. Essa empresa Bonitex é uma empresa mundialmente prestigiada e ela trabalha com três categorias de produtos principais: produtos de maquiagem, fragrâncias, que seriam tipo perfumes, e produtos de cuidado com a pele, que seriam os produtos de skincare. E a Bonitex, ela comercializa esses tipos de produto sob várias marcas diferentes. Então ela vai ter várias marcas de maquiagem, várias marcas de fragrâncias e várias marcas de cuidados com a pele. O principal canal de vendas da Bonitex é dentro de lojas de departamento de alto padrão. Então, sabe aquelas lojas de departamento que vendem várias marcas diferentes? A Bonitex ela vende dentro dessas lojas, só que são lojas de alto padrão, então lojas de luxo. E também a Bonitex ela tem uma pequena parcela de vendas que ela faz online por meio de varejistas. Então, por exemplo, no site da Sephora, ela tem alguns dos produtos disponibilizados lá para os clientes poderem comprar. E dentro das lojas físicas, a Bonitex ela trabalha com consultoras de beleza, que são basicamente profissionais que ficam nas lojas físicas e elas estão lá para tirar dúvidas e dar sugestões para os clientes. Também fazer uma venda ativa, então para aquele cliente que está mais passivo lá na loja só olhando, elas vão lá e tentam abordar o cliente para poder fazer uma venda mais ativa. E também elas estão lá para manter uma base de clientes fiéis recorrentes. Então, à medida que os clientes eles vão retornando na loja, as consultoras de beleza vão criando um vínculo maior e isso acaba possibilitando elas terem a própria base de clientes delas, que acabam virando recorrentes ao longo do tempo. E a Bonitex, ela é responsável tanto por selecionar, treinar e pagar essas consultoras de beleza. Só que acontece que nos últimos tempos os consumidores eles vêm migrando para compras online. E muitas consultoras, elas estão trabalhando em lojas de departamento vazias. Então, por isso, o CEO da Bonitex trouxe a seguinte questão para você. Será que treinar a maioria das consultoras para usar canais virtuais para conectar com os clientes pode ser rentável para a companhia? Então, essa é a dúvida principal do case, e para responder isso, o avaliador dividiu isso daqui em uma série de perguntas. E para poder falar a primeira pergunta, eu vou trazer um pouco mais de como funcionaria esse conceito das consultoras de beleza indo para o online. A ideia seria transformar essas consultoras de loja em consultoras virtuais, onde elas atuariam principalmente nas redes sociais. E essas consultoras, elas iam vender por meio de próprias páginas da Bonitex, então cada uma teria uma página própria dentro do site da Bonitex para poder fazer as vendas, em grandes outlets também e em redes sociais. Então nas próprias redes sociais delas, elas também poderiam fazer essa venda. E a ideia é não só elas fazerem essas vendas, mas também formar uma base de clientes e ir crescendo eles e manter eles engajados para futuras compras. Então a primeira pergunta que o avaliador faz para você é a seguinte: quais possíveis fatores a Bonitex deve considerar ao transferir essas consultoras para essas novas responsabilidades?
Nessa pergunta aqui, o avaliador quer ver a sua capacidade de organizar uma solução de maneira estruturada. E também ver se você tem um pouco de senso de negócios. Com isso, ele quer ver se você consegue chegar em bons fatores e se você não deixa passar nada. Muitos candidatos nessa hora acabam fazendo aquele famoso brainstorming, então falando várias ideias diferentes de maneira desestruturada, só que a desvantagem de você fazer isso é que as chances de você esquecer alguma coisa, ela é muito grande. Então, se você conseguir estruturar o seu pensamento de maneira lógica, o avaliador ele vai gostar mais da sua resposta e também as chances de você esquecer alguma coisa é bem menor. Então vamos aqui para um exemplo de solução. Lembrando aqui que esse daqui é só um modelo. Então existem várias maneiras de vocês resolverem esse case. E às vezes organizando de uma maneira diferente, vocês podem inclusive chegar nas mesmas respostas. Mas eu estruturei o raciocínio da seguinte forma. Ó, vamos pensar aqui, ó. A gente quer encontrar quais são os fatores que a gente deve considerar para transferir essas consultoras para essas responsabilidades novas, né, de consultoras virtuais. Esse tipo de mudança, ele pode impactar diversas partes interessadas aqui desse ecossistema. Então, eu dividi esses fatores a considerar nas diversas partes interessadas que podem ser impactadas com essa mudança. A primeira parte interessada são os clientes, obviamente. A gente também tem um impacto nas consultoras, que vai mudar completamente o modo de atuação delas. Também vai ter um impacto na empresa, então a empresa vai ter que se reestruturar para poder se adaptar a esse novo modelo. Também vai ter um impacto nas varejistas, porque lembra que as consultoras de beleza, elas atuavam dentro das varejistas, das lojas de departamento, para poder fazer as vendas. Então, boa parte dessas consultoras, elas vão sair das lojas para poder atuar de maneira online. Então, não vai ter mais essas consultoras em boa parte dessas varejistas. E também vai impactar os concorrentes e vai ter uma série de consequências. Então, eu mapeei aqui 5 partes interessadas principais que seriam afetadas com essa mudança. E dentro de cada uma dessas partes, eu vou desmembrar quais são os fatores que a gente deve considerar com essa transição, né, das consultoras virtuais. Começando com os clientes, o primeiro fator a considerar seria se realmente tem essa demanda crescente no online. Então, se realmente os clientes eles estão migrando de fato para online ou se é apenas uma tendência passageira. O segundo fator importante a se considerar também é a questão da experiência de compra no online. Então, eu sei que muito daquele toque pessoal que as consultoras tinham com os clientes durante a venda física, boa parte disso vai ter que ser substituído de alguma outra forma. Então, um fator importantíssimo é garantir que essa experiência no online seja tão boa ou até melhor que a experiência no físico. Terceiro ponto a considerar dentro de clientes seria com relação à imagem da marca. Qual a imagem que a marca vai trazer para os clientes a partir do momento que a Bonitex tiver várias consultoras postando várias coisas no online e fazendo vendas com os clientes dessa maneira? Qual que vai ser o impacto disso para a marca? E como também que a marca consegue alavancar isso de uma maneira positiva. Dentro de consultoras, os fatores relevantes a se considerar seriam qual que vai ser a reação das consultoras com essa mudança, então se elas vão receber bem essa transição ou não, se elas têm as competências necessárias para fazer essa atuação nova, então competências com redes sociais, competências com engajamento virtual também desses clientes. Se elas também têm experiência, então se alguma dessas consultoras já possui uma atuação grande no online, já faz isso de alguma forma. Ou se não, se existem profissionais no mercado que poderiam fazer esse tipo de atuação, né? Então, se a gente conseguiria contratar novas consultoras para ter essa atuação no virtual. Nos fatores relacionados à empresa, Bonitex, eu iria considerar a questão da infraestrutura. Então, se a gente tem a infraestrutura suficiente para conseguir fazer essa transição, então a infraestrutura de TI, por exemplo, como é que seria para a gente conseguir fazer essa transição para o virtual? Além da infraestrutura, a gente também teria que ter novos processos. Então, vários processos teriam que mudar, os processos de venda, os processos de treinamento das consultoras, como que a gente conseguiria adaptar isso para a realidade da Bonitex nos dias de hoje. E por último, se a empresa também tem as competências para gerenciar e liderar essas consultoras. Então vai ter uma mudança não só nas consultoras de beleza, mas também em cargos de liderança e de acompanhamento, como que seria toda essa gestão e liderança com essas consultoras no virtual. Passando agora para as varejistas, uma coisa importante a se considerar, qual que vai ser a reação das varejistas. Então, lembra que eu falei, a gente vai tirar boa parte das consultoras de beleza que atuavam no físico para poder fazer as vendas lá na loja,
e vai meio que criar uma concorrência nova vendendo na própria página da Bonitex. Então, como que essas varejistas elas vão reagir a isso? E também se a gente vai precisar fazer algum acordo financeiro com elas para poder seguir nesse novo modelo. E por último, falando agora das concorrentes, uma coisa interessante a se verificar é se já existem concorrentes nesse formato. Então, com consultoras de beleza atuando no virtual, em redes sociais. Se sim, se existe alguma validação de sucesso, então se esse modelo está dando resultado para essas concorrentes. E também qual que seria a resposta das concorrentes se a gente também começasse a atuar nesse novo modelo. E se não há concorrentes atuando nesse modelo, se existe o risco dessas novas entrantes, né? Então, novos concorrentes entrando nesse modelo de consultoras de beleza virtual. Então, basicamente, esses seriam os fatores principais que eu iria mapear para considerar essa mudança. Lembrando que não existe uma resposta única para essa pergunta, isso daqui é só uma sugestão de solução. Mas antes de seguir para a próxima pergunta, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos desse tipo. Assim eu entendo que você está gostando desse tipo de conteúdo e eu posso fazer cada vez mais para vocês. Então vamos agora para a segunda pergunta. Imagina que você agora é uma cliente da Bonitex e que compra principalmente na loja de departamento física, porque gosta daquele toque pessoal oferecido nos atendimentos presenciais. Então, quais recursos que fariam você considerar mudar para uma experiência de vendas majoritariamente virtual? Nessa pergunta aqui, o avaliador quer saber se, além de você também trazer uma solução de maneira estruturada, se você tem criatividade para conseguir listar aqui bons recursos e também um pouco de senso de negócios, para saber se os recursos que você está sugerindo, se eles vão criar um impacto positivo ou não. Então, eu vou trazer aqui uma sugestão de solução. Lembrando que ele quer que você traga os recursos online para substituir o toque pessoal. Então, não são recursos para ter mais agilidade na compra ou para conseguir visualizar mais produtos, mas sim para substituir esse toque pessoal. Isso é fundamental que você entenda para você não fugir da pergunta que o avaliador está te fazendo. Para estruturar esse raciocínio, eu pensei da seguinte forma. Bom, quando uma cliente ela está numa loja junto com uma consultora de beleza, uma das coisas que a cliente pode fazer é perguntar para a consultora sobre dúvidas que ela tenha específicas para ela, né? E para a gente conseguir mitigar isso dentro do virtual, a gente poderia dar a opção da pessoa tirar dúvidas ainda, só que no privado. Então, tem um canal particular para conseguir conversar com essa consultora. Então, não é porque está indo no online que a cliente vai deixar de tirar as dúvidas particularmente com a consultora. Então, elas ainda podem fazer isso indo num canal privado, tipo no WhatsApp, por exemplo. Outra coisa que as clientes fazem quando elas estão na loja física é perguntar para as consultoras como que uma maquiagem tá ficando nelas, então tem esse feedback aí em tempo real. Só que também daria para fazer isso no modelo virtual. Então esse feedback em tempo real, ele poderia funcionar, por exemplo, com um espelho selfie, em que a cliente pegaria o celular, colocaria no modo selfie e até colocaria alguns filtros, tipo esses filtros que a gente tem no Instagram, para poder simular algumas maquiagens. Então a própria empresa, a Bonitex, ela poderia desenvolver esses filtros de maquiagem e aí a cliente ela envia essas fotos para a consultora. Aí a consultora consegue avaliar e dar uma sugestão para a cliente. E com isso mitigaria essa questão de ter esse feedback aí em tempo real com as consultoras de beleza. Uma outra coisa que as clientes fazem dentro da loja é também se informar com as consultoras sobre novas tendências, novos looks, às vezes saber de algum tutorial, e isso também poderia ser feito no modelo virtual. Então, para ter essas novas informações, as clientes elas poderiam verificar posts que as consultoras fariam nas redes sociais, falando de tendências, sugestões, avaliações de algum produto, tutoriais e tudo isso de uma pessoa que é confiável, né? Que seria essas consultoras que ela já tem algum relacionamento. Então vejam aqui como eu estruturei esse raciocínio. Eu tentei pegar as principais necessidades que as clientes têm quando elas vão na loja e perguntam pessoalmente para a consultora. Então, essas dúvidas pessoais, o feedback em tempo real e obter novas informações e tentar encaixar recursos no online para conseguir mitigar isso. Só que além dessas necessidades e desses recursos, uma coisa a mais que o virtual entrega e que não é tão possível nesse modelo antigo,
do presencial é você conseguir fazer comunidades online. Então, criar comunidades fechadas ou até inclusive dentro de blogs com outras clientes que tenham um perfil parecido. Então, dessa forma, a cliente ela consegue se conectar com outras clientes e trocar outras ideias, pedir sugestões e até criar um vínculo pessoal. Esse seria um recurso a mais que o modelo virtual conseguiria entregar, que o presencial já não entrega. E se você tiver mais alguma sugestão de recurso, deixa aqui nos comentários. Mas só lembrando que são recursos online para substituir o toque pessoal, tá? Então não é qualquer recurso online que serviria. E agora vamos para a terceira pergunta. O avaliador quer saber quantos anos serão necessários para que esse projeto atinja o break-even. Break-even, se você não sabe, é aquele ponto onde o projeto começa a dar lucro. E nessa pergunta aqui, a gente vai ter que fazer algumas contas. Então, o avaliador vai querer ver a sua capacidade analítica e sua facilidade em lidar com dados e números. E mesmo que você seja muito bom com contas e consiga fazer tudo de cabeça, é importante que você consiga detalhar passo a passo do que você está fazendo para explicar o seu raciocínio para o avaliador. Como que a gente vai resolver isso então? Bom, como eu falei antes, o break-even é quando o projeto começa a dar lucro. Então, quando ele sai do negativo e começa a ser positivo, né? Então, esse ponto aí seria exatamente quando o lucro é igual a zero. E quando o lucro é igual a zero, a gente tem que a receita é igual aos custos. Dentro da receita, como a gente quer saber o número de anos que vai demorar para esse break-even, a gente poderia quebrar a receita em receita incremental anual vezes o número de anos. Ou seja, a receita a mais que eu vou ter com esse projeto, além da receita que eu já tenho no modelo tradicional, por ano, vezes o número de anos a considerar. E na parte de custos, a gente poderia quebrar ele e nos investimentos iniciais, ou seja, todos aqueles investimentos que a gente vai ter para conseguir implementar o projeto, e mais os custos que a gente vai ter por ano, os custos variáveis, né? Então, custos anuais vezes o número de anos que vai demorar até atingir esse break-even. E para a gente poder obter esses números, a gente precisa perguntar para o avaliador. Então, ver se ele tem alguma informação ali com relação aos fatores que a gente quebrou aqui nessa fórmula. E ele trouxe algumas informações que o time de análise já fez para você. Bom, o time de análise verificou que vai ter 10% de aumento incremental na receita anual com esse novo modelo de consultoras virtuais, né? Desde o primeiro ano. E isso vai vir do saldo positivo que vai ter das clientes a mais, que vai conseguir atrair esse modelo, e excluindo os clientes que vão deixar de comprar nesse modelo virtual porque elas preferiam simplesmente ter um modelo físico. Então, esse saldo total de clientes vai gerar esse aumento incremental de 10% por ano. Além disso, no primeiro ano, a Bonitex vai investir 50 milhões de reais em TI, que é a tecnologia da informação, então infraestrutura tecnológica, né? 25 milhões em treinamento para as consultoras, 50 milhões de reais remodelando os balcões das lojas de departamento, que era do antigo modelo, e 25 milhões de reais em estoque. O time de análise também verificou que todos os custos anuais de consultoras para a troca desse modelo será de 10 milhões de reais, começando desde o primeiro ano. E também que a receita anual da Bonitex atualmente é de 1,3 bilhões de reais. Então vamos ver como que a gente consegue encaixar essas informações na equação que a gente viu aqui em cima. A receita a mais que a gente vai ter com esse novo projeto, que é a receita incremental anual, seria esses 10% a mais de aumento incremental em relação à receita. E a receita é de 1,3 bilhões. Ou seja, essa receita incremental anual vai ser 10% de 1,3 bilhões. E aí multiplica pelo número de anos, que é o que estava aqui. Com relação ao investimento inicial, a gente tem aqui na segunda linha. Então vão ser esses 50 milhões, mais esses 25, mais esses 50 e mais esses outros 25. E os custos anuais seriam esses custos aqui, de 10 milhões por ano desde o primeiro ano. Então tá aqui, mais 10 milhões vezes o número de anos. Calculando aqui a parte da receita, 10% de 1,3 bilhões são 130 milhões. Esses 50 mais 25 mais 50 mais 25 são 150 milhões de reais. Mais esses 10 milhões por ano que a gente copia aqui embaixo. Passando os 10 milhões da parte de custos em vermelho para o lado esquerdo das receitas, a gente tem 120 milhões vezes o número de anos, que é igual a 150 milhões. Se a gente simplificar essa conta, a gente pode cortar os milhões de ambos os lados, corta os zeros também, a gente vai ter 12 vezes anos igual a 15.
E aí 12 e 15 são múltiplos de 3. Então se a gente dividir ambos os lados por 3 depois, vai ter 4 vezes anos igual a 5. Que no final a gente vai ter 1,25 anos para ter o break-even, que é a mesma coisa que 1 ano e 3 meses. E agora, por último, a gente chega na etapa de conclusão. Então, o avaliador pergunta para você, com base nas suas análises até agora, como você sintetizaria as suas conclusões? Lembra que o contexto inicial do case era saber se treinar a maioria das consultoras para usar os canais virtuais para conectar com clientes poderia ser rentável para a companhia. Então, como que a gente conclui tudo isso com base nas análises que a gente fez? Para a gente poder fazer essa conclusão, a gente vai usar uma comunicação top-down, que seria o seguinte: se a gente imaginar uma pirâmide, a gente iria falar primeiro a mensagem principal da conclusão e depois descer com os argumentos que vão suportar essa mensagem principal. Esse tipo de comunicação é muito comum no ambiente executivo, porque é uma forma mais direta e objetiva de você fazer a sua comunicação, né? Primeiro você está falando o principal e depois você está falando o que está dando suporte para a sua conclusão. Então, como que ficaria isso? Um exemplo de conclusão seria o seguinte: com base nas análises até agora, treinar as consultoras para os canais virtuais indica ser rentável, pois será possível atingir o break-even em 1 ano e 3 meses. Há diversas iniciativas virtuais para contornar e até potencializar a interação com os clientes, suprindo a falta do físico. E também os clientes indicam a tendência de crescimento no online. Então vejo aqui esse primeiro tópico. A gente trouxe no cálculo que a gente fez, né, na questão anterior. Esse segundo tópico a gente viu naquela parte de recursos, né, online que a gente foi mapeando. E esse terceiro tópico a gente não chegou a analisar de fato, mas foi uma coisa que foi dada no início do case, né? Falando que as lojas de departamento estavam ficando vazias. E para deixar sua resposta ainda mais completa e se diferenciar dos outros concorrentes, além de dar essa conclusão, você ainda poderia falar um risco e próximos passos da análise. Então, o risco a se considerar é a possível retaliação das varejistas parceiras no fisco. Então lembra que eu comentei, né, que as consultoras vão parar de atuar nas lojas físicas das varejistas para vender os produtos lá na loja e passar a atuar no online. E os próximos passos seriam avaliar mais a fundo as concorrentes que já atuam nesse formato. Porque lembra naquela árvore que a gente estruturou lá e montou os vários fatores que a gente iria analisar? Um dos ramos que a gente ainda não analisou seria o de concorrentes, então poderia ser um próximo passo. Então esse foi o case, espero que você tenha gostado. E se você quiser mais um vídeo para poder praticar, eu vou deixar um link aqui no card com outro vídeo que eu fiz, o link vai ficar aqui na descrição também. E também eu fiz um vídeo de resolução de case de estimativa, que são aqueles cases de guesstimate, que são perguntas relativamente comuns em processos seletivos também. Eu vou deixar um outro link aqui no card e também o link aqui na descrição. E à medida que eu fui soltando esses vídeos de resolução de case, algumas pessoas me perguntaram se eu fiz algum curso para poder ensinar a resolver esses cases dessa maneira, né? Então, se mais pessoas estiverem interessadas que eu monte um curso para poder ensinar passo a passo como que eu estruturo essas soluções, quais técnicas que eu utilizo, eu vou deixar um e-mail aqui embaixo na descrição, e aí vocês me mandam um e-mail se vocês tiverem algum interesse. E se eu ver que tem bastante pessoas interessadas, eu posso montar um curso falando sobre isso. E aí vocês deixando esse e-mail aqui embaixo, se eu ver que tem demanda, né, e o curso estiver pronto, aí eu aviso vocês por e-mail. Então é isso, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma. Só que só ver esses vídeos assim não é suficiente, tá? Então tem que treinar mais, tem que resolver vários tipos de case, porque como vocês viram nos vários vídeos que eu soltei, existem vários tipos de case diferentes que os processos seletivos podem pedir, né? Então é bom que vocês treinem os vários tipos de case e saibam as técnicas para poder resolver tudo certinho. E se você estiver prestando algum processo seletivo agora, eu desejo boa sorte e depois comenta aqui embaixo se você passou ou como que você foi no case. Bom, vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.